Filho Sangue já está disponível na Netflix. Fica aqui no vídeo que a gente vai comentar tudo sobre o filme. Se você não assistiu ainda, fica tranquilo, porque quando os spoilers forem começar, eu vou avisar pra vocês. E o filme se passa aí em um voo para os Estados Unidos. Esse voo é sequestrado por bandidos e isso em si já daria aí um belo filme de ação. Mas não é só isso que acontece, porque neste voo está a Nádia, uma passageira que está indo para Nova York buscar cura para uma doença. E aí a gente descobre que na verdade essa doença é que ela é uma vampira. E aí vocês já imaginam, né, o que você pode aguardar para este filme. E ela está nesse voo com seu filho Elias, e é claro que ela quer proteger ele a todo custo. Então ela fica meio dividida ali no começo se ela deve agir de forma calma e tranquila, né, não chamar muita atenção para poder protegê-lo de tudo que está acontecendo, ou se ela solta ali o seu lado sanguinário de uma vez por todas para poder resolver este problema, proteger o seu filho e ao mesmo tempo garantir este voo para Nova York, porque ela precisa ali ir na consulta para poder lidar com essa situação, né? Ela quer poder controlar isso que ela está vivendo. E nós vamos conhecendo melhor a história dela através de flashbacks. Então a gente vai poder conhecer melhor o que aconteceu com ela e como que ela se tornou uma vampira. O filme é praticamente todo ambientado dentro de um avião, mas apesar disso é um filme com bastante ação. Tem muita reviravolta, muita coisa acontecendo dentro do voo, né? Tem essas histórias misturadas, o sequestro do avião, o fato dela ser vampira, o fato da mãe querer proteger um filho. Então eles brincam com tudo isso ali e é um filme repleto de muita ação e muita reviravolta. É claro que se você é do tipo que não curte muito o filme, que se passa praticamente todo em um único cenário e nem gosta muito dessa história de vampiros sanguinários, você não vai curtir muito este filme. Mas se pelo contrário você é uma pessoa que não perde filme com vampiros e gosta de bastante ação, pode ser um filme interessante para você. E o filme também é estrelado pela Perry Belmester e pelo Dominic Purcell, que é muito conhecido aí pelo seu papel em Prison Break. Se você já assistiu o filme e gostou, deixe aí o seu joinha, ou se você se interessou em assistir o filme, ou até mesmo para divulgar o conteúdo para mais pessoas. Não se esquece, é claro, de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para você não perder nenhuma novidade. Então, se você se interessou pelo filme, ele já está disponível na Netflix. Se você não assistiu ainda, vai lá conferir que a partir deste ponto o vídeo vai ter spoiler. Então vai lá primeiro e depois você volta aqui para assistir o restante do filme e também deixar nos comentários aí o que vocês acharam. Se você já assistiu, deixa aí pra mim nos comentários. E você tá do lado que gostou do filme ou não curtiu muito, deixa aí pra eu saber nos comentários. E agora aqui, né, gente, pra quem já assistiu o filme, eu acho que o grande destaque, né, mais do que a Nádia, mais do que qualquer um, é o Elias. Vamos combinar que desde o início, né, ele que vai ali no aeroporto e coloca as malas, toma a frente da situação, já que a mãe dele não pode fazer muitas coisas, né? Ela está ali tentando se controlar, tentando controlar, né, esse lado dela vampira, ela não quer perder o controle sobre aquilo, e dá pra ver nitidamente que ela não está muito bem, então ele toma meio que o controle de toda a situação. É claro que como uma criança ele tem ali o lado, né, um pouco rebelde, que às vezes não pensa muito nas consequências, e é assim que toda a situação sai do controle. Quando ele está no voo e tem a brilhante ideia de se esconder com a mãe dele ali dentro, e aí ele foge, é aí que toda a situação começa. E vamos combinar que ali no final, gente, ele se destaca bastante. Tem aquela cena que ele simplesmente vai lá e quer resolver a situação, e quer achar o controle, resolver a questão do explosivo, e ele vai lá na cara e na coragem mesmo, não obedece a mãe dele, não obedece ninguém e se arrisca com tanto de vampiro que tomou o avião, e ele consegue, né? E no finalzinho ali ele se esconde, a mãe dele precisa ir lá para salvá-lo, e é então que ela perde o controle de toda a situação, né? Ela começa ali a ser agressiva com ele e ele percebe naquele momento que talvez ele realmente tenha perdido a mãe dele. E ali mais no finzinho mesmo, ele tem um momento meio Chuck Norris, né? Que ele simplesmente pula ali da ambulância e ele consegue aplicar ali a injeção no paramédico, depois ele pula da ambulância, sai rolando e aí vai lá ativar o explosivo e ele garante muita ação, apesar de ser só uma criança, e meio que resolve toda a situação. E pra mim, um personagem que foi bem carismático foi o Farid, gente. Desde o começo, né, ele ajuda o Elias, ele se mostra uma pessoa bem carismática e a gente descobre ao longo do filme que eles armaram tudo pra parecer ali um atentado terrorista e que ele era o responsável. Então foi tudo meio que programado para ele, e no final também tem aquela falhazinha, né? Ele está ali meio preso, eles ainda acreditam que ele tenha sido responsável, e ele fala que o Elias precisa dele, e aí consegue sair correndo e lá ver o Elias, né? Não tem muito uma explicação
explicação pra isso. Mas ele é um personagem que eu considerei muito carismático, foi um personagem que eu me apeguei, que realmente torci para que sobrevivesse aí até o final do filme. E já, né, a nossa vampirinha preferida aí desse filme, ela luta contra todos e solta o seu lado sanguinário. Acaba que a gente tem os antagonistas, porque aí muitas pessoas se transformam e até os bandidos mesmo, eles se tornam vampiros e se tornam aí os grandes antagonistas com quem ela fica lutando ao longo do filme, né? É um filme realmente com muita ação, mas não é o tipo de filme que agrada a todos. Eu confesso pra vocês que mais ou menos ali até metade do filme ele me prendeu bastante, eu queria entender melhor sobre como ela se transformou e talvez uma origem aí de tudo isso, uma explicação melhor. Eu acho que não teve, deixou a desejar um pouco nisso, não explicaram muito bem pra gente, as coisas foram meio que superficiais e a gente tem que aceitar, afinal de contas eles estão mais focados na ação mesmo e no drama entre mãe e filho naquele voo. E na verdade a personagem também passa por um grande drama interno, porque a questão não é só proteger o Elias dos bandidos, né, e nem dos vampiros que se transformaram, mas também dela mesma. Ela tem medo de perder o controle e de ferir o próprio filho, então ela fica em toda aquela questão, né, ao mesmo tempo que ela tem que soltar aquele lado para poder proteger ele dos outros, ela também tem um certo receio de que ela mesma acabe perdendo o controle e fira ele, e isso quase aconteceu. E muita gente aí, eu acho que pode ter se emocionado na cena final. Eu confesso que apesar de eu ser muito emotiva, eu não me emocionei naquela ceninha final em que ele olha para ela sai do voo e o Elias tem que tomar a decisão de explodir, porque senão os vampiros iam sair, iam dominar o mundo todo, então ele tem que tomar a decisão de explodir e matar a própria mãe. Naquele momento ele percebe que realmente perdeu a mãe dele, que não é mais ela, e ele tem que tomar aquela decisão. E aí ele fica com o Jahrid, que prometeu que iria cuidar dele, e agora eles vão ter que conseguir explicar que realmente tinham muitos vampiros lá dentro, que eles não tinham nada a ver com aquilo, para poder o Jahrid ficar livre e ficar aí com Elias. Me diz você o que você achou desse filme. Em ação, realmente ele não falhou, mas eu confesso que eu queria aí algumas explicações mais aprofundadas. Nisso daí eu acho que deixou um pouquinho a desejar. E como eu disse, até metade do filme ali eu fiquei mais presa, eu queria entender melhor o que estava acontecendo. E fiquei mais envolvida também entre o drama de mãe e filho. A partir aí do meio pra frente, eu já me desliguei mais. E já achei que o filme foi mais ação mesmo. E morte, e vampiros se transformando pra tudo quanto é lado. E matando os outros, os inocentes. Acho que foi mais voltado pra isso mesmo. Então é isso, galera. Tchauzinho!